Muito que bem. Agradeço vocês pelo esforço, pelo sacrifício de estar aqui hoje cedo, né? Sei que nem sempre é fácil, semana inteira trabalhando, gastando-se no labor, e no sábado, que é o dia que vocês têm para descansar, vocês estão aqui se dedicando a aprender mais do Senhor. Eu agradeço a sua fidelidade, agradeço a sua atenção e espero de verdade que possa ser edificante para você, tá bom? A gente vai dividir em duas partes. Nesse primeiro momento eu vou trazer um devocional para a gente, focando justamente no nosso assunto, né? Na verdade, toda a nossa manhã vai ser voltada para essa questão do pensamento, as palavras e a prática do músico cristão, mas eu intitulei esse nosso estudo aqui da manhã de As nossas ações devem refletir Cristo como músicos. Nós, como músicos, devemos ter ações que refletem Jesus. E eu imagino que esse seja o desejo de todos vocês. Amém? Ótimo. Então, a gente tem visto, né, durante os nossos estudos de quinta e ontem, que a gente tem enfatizado muito a importância de levar a sério a nossa adoração a Deus, né? Em razão de quem Ele é. Não é brincadeira o que a gente faz aqui. A gente precisa colocar seriedade e empenho nessa nossa atividade, né? Hoje à noite eu vou falar de maneira bem detalhada e diversa e demonstrar para vocês que música é algo que importa para Deus, importa muito, né? Como o pastor Itaguaci orou ontem, algumas pessoas acham que música é uma coisa superficial, é uma coisa opcional, é uma coisa que de fato não é tão importante assim. Não... Então por que as pessoas fazem tanto caso? Por que as pessoas brigam por causa de música? Né? É só música, eu já ouvi isso. Mas de verdade, gente, quando a música começa a mudar, quando os caminhos começam a ser diferentes, a música é um termômetro. É um termômetro da doutrina da igreja, é um termômetro da prática da igreja. E normalmente o que acontece não é que a música está mudando, é que está entrando um liberalismo teológico dentro da igreja, as mentalidades e ideias estão se abrindo. E a música é a consequência, né? A música normalmente é o termômetro ali, a febre, né? Dá 40 graus... Mas a culpa é da febre? Não é, né? A febre é só o sinal de alerta para a gente correr para o médico. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem investindo nisso. Feliz de verdade, porque são poucas as igrejas que têm se dedicado em zelar por uma música de fato santa, né? Uma música separada, uma música diferente. Bom, então... se a nossa mente compreende a grandeza e a santidade de Deus, se os nossos corações têm as afeições, essas emoções nobres, corretas, e amam a Deus da maneira completa, como a gente falou ontem, né? Nosso corpo, através das nossas atitudes, devem refletir a imagem de Cristo. Especialmente vocês que são os músicos da igreja, né? Não sei se tem algum músico que não está aqui, mas se tiver algum, depois vocês vão ter que reproduzir tudo que eu falar para vocês para ele, tá bom? Ou para ela. Apesar de que essas responsabilidades não são exclusivas de vocês como musicistas, porque, na verdade, todo crente em Jesus tem o dever de refletir a luz de Cristo, né? Nós devemos refletir, sim, a imagem de Jesus, nós devemos ser transformados à sua semelhança e a cada dia mais e mais, né? Porém, quando a gente trata com músicos, pessoas envolvidas com a liderança da adoração coletiva do povo de Deus na igreja e do culto em si, nós precisamos ainda ser mais cuidadosos e ter muita sabedoria. Você naturalmente, só de você estar aqui na frente tocando um instrumento junto com a congregação, você já está de certa forma em uma posição de liderança. Talvez você não seja a autoridade, né? A autoridade é quem está aqui dirigindo, mas você é sim uma liderança, as pessoas olham para você. É que aqui no caso vocês não têm, mas lá na nossa igreja tem um rapazinho que sempre fica cuidando da projeção aqui na frente. A gente não tem um espaço bonito que nem vocês lá atrás organizado, né? E sempre está ali na frente. Quer ele queira ou não, ele está exercendo uma posição de liderança. As pessoas olham para ele ali. Então a atitude dele é importante, né? A gente tem que lembrar isso. Quando a gente está em uma posição de destaque, nós temos que ter mais cuidado e mais sabedoria com a nossa atitude. Então, o fato de nós estarmos em evidência, automaticamente, como músicos, coloca um alvo nas nossas costas. E sem a menor dúvida, queridos, nós seremos atacados com os dardos inflamados do inimigo. Nós vamos ser tentados a pensar
mais do que convém a respeito de nós mesmos. Nós vamos ser tentados a achar que somos mais importantes do que de fato nós somos. Nós vamos ser tentados a dividir um pouquinho que seja a glória que o Senhor está recebendo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E hoje de manhã eu gostaria de observar com vocês justamente algumas armadilhas de Satanás que nós precisamos evitar. E alguns conselhos que nós precisamos seguir para ter um ministério que glorifica de fato o nosso Deus, que edifica a nossa igreja e que brilha a luz de Cristo entre os homens. Amém? Se esse é o seu desejo, eu convido você a ficar comigo. Se você tem um caderninho aí que anotar, acho que é válido. Depois, se você quiser, também eu posso compartilhar as minhas anotações com você. Bom, então nós vamos lidar com as armadilhas que são colocadas em nossa frente, né? E a primeira armadilha que eu gostaria de desarmar com vocês hoje de manhã é a armadilha do orgulho. Ah, que clichê! É bastante clichê, mas você sabe que o orgulho é a fonte de todo o pecado que existe na criação, não sabe? Satanás, o primeiro pecador, se orgulhou. E é justamente por isso que nós vamos atenciosamente olhar para isso aqui. O orgulho é um pecado que tem assolado a história da humanidade, e não somente da humanidade, mas de toda a criação de Deus. Irmão, assim, você pode pegar a minha garrafinha de água, por gentileza? Esqueci aí atrás, desculpa. Mas eu já senti que o negócio começou a secar aqui. Então, o orgulho não tem só destruído a humanidade, mas tem destruído, de fato, a perfeição da criação. Pecado este que causou a queda de um dos seres mais brilhantes e poderosos criados por Deus, né? Abra lá sua Bíblia para Isaías 14. Isaías 14. Nós vamos ler os versículos 12 até o 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Vamos orar. Pai amado e bendito, nós te agradecemos essa manhã pela tua palavra, pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui. Peço que o Senhor fale conosco de maneira clara, trabalhe nos nossos corações, quebra, Senhor, as nossas durezas, amolece o nosso ouvir, para que a gente possa de fato ser moldado por Ti e ser exemplo para a nossa congregação e para os nossos irmãos. Abençoe esse nosso tempo juntos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Isaías aqui, queridos, mostra bem claramente o tamanho da queda de Satanás. Aquele que antes era o que debilitava as nações. Pare e pensa um pouquinho o poder que ele tinha, né? E agora ele é lançado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. O profeta Ezequiel também nos dá uma visão, segundo um consenso da maior parte dos teólogos, da glória de Satanás antes da sua queda. Abre lá para Ezequiel capítulo 28. A gente vai ler o versículo 12 também. Enquanto eu ouço a música das páginas, eu aguardo. Diz assim, Ezequiel 28:12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe. Ou seja, esse rei de Tiro acredita-se, entendem os teólogos, ser o próprio Satanás.
Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Eu não sei vocês, mas me dá um arrepio quando eu penso em Satanás antes da queda. Ele devia ser muito poderoso. Ele devia ser muito glorioso comparado com a nossa ínfima humanidade. Ele é citado como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Era o querubim da guarda ungido, estabelecido pelo próprio Deus. Ele era perfeito nos seus caminhos. Mas elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Sabe, queridos, muitos músicos, na busca pela excelência, acabam em algum momento se perdendo e corrompendo os seus propósitos. Nós temos um privilégio muito grande, que é o de servir com essa área, conduzindo, levando o povo de Deus em louvores ao Senhor durante os nossos cultos. Nós temos a honra de liderar, de suportar a congregação na sua adoração coletiva. Nós temos, mas nós não podemos, no meio desse processo, no meio desse caminho, tirar os nossos olhos de Cristo, que de fato é o único digno de receber a nossa adoração. Sabe, muitas vezes quando nós realizamos o nosso trabalho com dedicação, com excelência, ele pode ser sim reconhecido pelos homens, e com esse reconhecimento virem os elogios, né? Mas a gente não pode permitir que esses elogios tirem os nossos olhos da cruz, muito pelo contrário. Deve ser uma motivação para cada vez mais, através dos nossos dons, dos nossos talentos, nós levarmos os nossos irmãos para mais perto de Deus. Ou como nós enfatizamos muito ontem à noite, produzir edificação, né? Esse é o nosso objetivo com a música na igreja. Produzir edificação. Sabe, alguns, infelizmente, quando atingem um nível técnico elevado, uma prática musical que é de fato elogiável, né? Começam a achar que são melhores do que os outros, né? E deixa eu falar para vocês, músico é uma raça. Músico é uma raça. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu já estive em vários níveis musicais, né? O nível de música na igreja, música amadora, grupos comunitários, já participei de grupos profissionais, já recebi para fazer música, já fiz música como voluntário, e eu vou falar para você, uma coisa que eu encontrei em todos esses meios foi arrogância. Músico é arrogante, músico é orgulhoso. Então, só de você estar aqui, você já tem uma predisposição a ser orgulhoso, viu? Estou errado?
Eu falo para vocês por experiência própria. Às vezes você está fazendo uma coisa e você começa, nossa, olha como eu fiz lindo, né? Ah, eu sou bom mesmo, né? Puxa, Deus me deu essa característica especial. Aquele irmãozinho não canta tão bem que nem eu. Ah, aquele ali toca meio desafinado, né? Talvez seja verdade. Talvez de fato você seja melhor tecnicamente. Mas isso não te dá o direito de você ficar se comparando com o outro e se colocar como melhor do que o outro. Mesmo porque é fácil se comparar com os outros pecadores, né? Agora eu te pergunto. Será que você ia ter essa mesma relevância se você se comparasse com Cristo? Na sua atitude, no seu caráter? Então assim, se é para se comparar com alguém, se compare com Jesus. Né? Vai deixar você bem humilde, né? E essa é a característica que a gente quer. A gente quer humildade, a gente quer disposição para servir. Tá bom? Não permita que o seu coração se eleve por causa da beleza do seu trabalho. Não permita que a sua sabedoria seja corrompida por causa do seu brilho, usando o exemplo de Satanás e o que as pessoas também falam dos artistas, né? Estrelas têm que brilhar, né? A gente está aqui para brilhar a luz de Cristo, não para dividir essa luz dele. E ao mesmo tempo, isso aqui é importante, porque eu também vejo demais, a gente não pode confundir a humildade com uma arrogância travestida de falsa humildade. Vocês sabem o que é falsa humildade? Ah, não, eu não sei. Não, não fiz nada. Não, eu não sei. Pô, o cara acabou de tocar lá uma peça de Chopin, tocou uma sonata, cantou um oratório brilhante, lindo. Você sabe que aquilo é difícil. Não, não foi nada, não foi. Por quê? Porque a pessoa quer ser bajulada, quer ser adulada. Não, foi sim, foi lindo. Ah, para com isso. Sabe? A gente, como músico, a gente tem que ter maturidade para ouvir os elogios, agradecer e direcionar de fato a glória que é devida, porque não é por mim. Não é pelo Michael, ele falou ontem, né? Falei do trabalho do coral e ele tem liderado vocês. E lindo trabalho, gente. Lindo. Depois eu converso mais sobre isso. Mas ele falou, obrigado, glória seja dada a Deus. Né? É isso. A gente não tem que agir como se não fosse nada o que a gente faz, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a gente só consegue fazer isso por causa de Cristo, né? Por causa da graça de Deus e por causa dos dons e talentos que Deus nos dá. Certo? Isso é importante a gente ter em mente, viu? É bem importante. Agir como se não fosse nada o que a gente está fazendo, e quando recebemos uma palavra de incentivo, de maneira rude ou seca, cortar as pessoas que fazem, tipo, não. Sabe, tem isso, não. Glória a Deus, só glória a Deus, não quero ouvir. Esse jeito meio grosseiro também, né? O pessoal é mal educado. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, tem que saber conversar com as pessoas, né? A gente precisa ser grato, né? Aceitar essas formas que Deus utiliza justamente para nos motivar. Poxa, quem aqui não ficou extremamente desanimado no processo de aprendizado do instrumento? Eu vejo que temos vários níveis aqui de pessoas, em vários níveis da caminhada, né? Mas o comecinho é muito chato. Pessoal das cordas aí. Nossa, é difícil tocar afinado, não é não? Tocar com um som bonito sem ficar espremendo, por exemplo. Aquele som de filme de terror é difícil. Então, assim, quando alguém chega e elogia a sua música, aquilo motiva, não motiva? Te dá que bom, né? Então, acho que tá sendo bom para as pessoas, está sendo agradável, eu estou conseguindo edificar as pessoas. Então, isso te dá um gás, uma energia para continuar. Lógico que a gente não faz pelas pessoas, exclusivamente e primariamente, mas nós fazemos para edificar os irmãos também. Então, aproveita essa palavra de incentivo que Deus está colocando, né, na sua vida. Ontem a gente estava passeando lá com os meninos, né, com o Binelli, com o Saul e com o Thalisson. A gente estava contando piada, né, e entrou a história lá do cara que pedia para ganhar na Mega Sena para Deus, né? Orava fielmente para ganhar na Mega Sena, né? E orava por anos, né? E essa história quem contou foi o Binelli, tá? Só tô dando crédito a quem dá a César o que é de César, né? E anos lá orando, e ele chegou uma hora que ficou bravo com Deus, foi falar com Deus, mas eu estou aqui fielmente orando para ganhar na Mega Sena e o Senhor não me ajuda. Ele falou, mas meu filho, se esforça um pouquinho, pelo menos compra um bilhete, né? Moral da história, né? Deus está querendo ajudar você, Deus está querendo te incentivar. Obviamente que isso aí é só uma anedota, né?
Às vezes Deus manda pessoas para te incentivar, para te encorajar, e você fica rejeitando o que Deus está mandando para você. Então assim, você tem que me ajuda a te ajudar, né? Então tenha um coração aberto, né, para aprender, seja ensinável, seja humilde, mas também saiba receber os incentivos que Deus dá para a gente, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que nós somos falhos e a gente desanima, né? Então, não rejeite os elogios, só saiba reagir corretamente com eles, né? Não deixando isso crescer na sua mente e no seu coração. Lembre-se que é um privilégio, é uma honra poder louvar ao Senhor e conduzir a congregação em adoração a Deus. Mas, ao mesmo tempo, se lembre que de maneira nenhuma Deus dividirá a glória dele com você. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não dê brecha para o seu orgulho dominar o seu coração, porque do mesmo jeito que Satanás caiu, você pode cair também. E deixa eu falar para você, Satanás era muito melhor músico que você. Ele era perfeito, quer dizer, a gente brinca, né, que Satanás era o líder de música do céu, né? Porque músico é tudo arrogante e orgulhoso, né? Não sei até onde isso se concretiza, mas é possível que seja, né? Mas o fato é que ele era perfeito, ele tinha uma posição de destaque, ele tinha um brilho, mas ele deixou que essas coisas crescessem no seu coração. E grande foi a queda de Satanás. E se você fizer o mesmo, grande vai ser a sua queda também. Mas infelizmente, antes de você cair, às vezes você leva muitos outros junto com você, do mesmo jeito que foi no céu. E se você, por qualquer motivo, quiser ter o foco da adoração, se você por qualquer motivo achar que você deve ser o centro das atenções, inclusive quando você está fazendo um solo, eu sinto em te informar, mas a sua adoração, o seu louvor vai ser rejeitado por Deus. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A minha glória, pois, não darei a outrem. Eu não sei você, mas eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Satanás, de maneira nenhuma. Imagine só você ser destituído pelo próprio Deus, e Deus tira. Quando tem gente dividindo, destruindo, Deus tira. Então, queridos, lembrem-se que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, né? E se a gente tiver isso em mente, nós agradaremos ao Senhor. Nós agradaremos ao Senhor. Bom, agora que vocês já estão com o problema do orgulho resolvido, nunca mais vão ter esse problema, a gente vai para a próxima armadilha que a gente tem que desarmar aqui. Próxima que a gente precisa se proteger. E uma muito importante, especialmente na música, é que a gente precisa se proteger de verdades distorcidas. Verdades distorcidas. Quando a gente reflete na estratégia utilizada por Satanás, lá no Jardim do Éden, para derrubar Adão e Eva, a gente pode se preparar para sofrer o mesmo tipo de ataque, né? As estratégias de Satanás são muitas, mas as que são eficazes ele repete com todo mundo, né? Obviamente que nós sabemos que não existem meias verdades, né? Ou verdades distorcidas, afinal de contas, se é meia verdade é mentira, né? Se é uma verdade distorcida é mentira. Porém o mundo, queridos, nunca vai nos atacar com mentiras escandalosas, que facilmente seriam evitadas, que você enxerga com quilômetros de distância e desvia. Eles vão lançar dúvidas em nossas mentes, questionar nossas convicções, vão tentar abalar os nossos padrões, justamente com coisas parecidas, né? Pequenos questionamentos, pequenas perguntas. Você lembra como é que Eva foi tentada? A serpente não apresentou uma ideia revolucionária, contradizendo absolutamente tudo que Deus tinha dito. Ela inseriu palavras mentirosas
e uma pitada de dúvida no meio de um ensinamento claro que Deus tinha dado para Eva. É isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que se você fizer isso, você vai morrer? Deus não quis dizer isso. Na verdade, é isso aqui que vai acontecer se você comer da fruta. Lembra do texto? Vocês conhecem bem essa história. Então Eva aqui teve a sua convicção questionada. E por não ter sido firme o suficiente, por não estar completamente confiante naquilo que Deus tinha dito, naquilo que Deus tinha ensinado a ela, ela foi enganada. Quando a gente coloca um propósito claro de adorar a Deus em nossas vidas, de maneira separada, quando nós decidimos que o nosso louvor vai ser segundo os padrões que Deus escolheu na sua palavra, um padrão santo, quando nós recusamos nos contaminar com o que o mundo caído nos oferece, queridos, nós somos constantemente atacados. Nós somos tentados, nós somos provados, nós somos questionados e nós somos ridicularizados, inclusive por irmãos em Cristo. Você acha que isso não é uma estratégia de Satanás? Ele usa todos os instrumentos, as ferramentas que estão à sua mão, disponíveis. Se a gente não tiver as nossas convicções em dia, firmes, princípios completamente firmados nas Escrituras, se nós não estivermos em comunhão constante com o nosso Deus, não será necessário muito esforço do nosso inimigo para fazer você oscilar, para fazer você balançar, para fazer você questionar suas próprias convicções. Logo, se você questiona as suas convicções, você pensa, por que não, né? E você dá uma mordida. E normalmente uma mordida é suficiente para você comer a maçã inteira, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desculpa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Basta uma brecha, basta uma dúvida, basta um questionamento. Aí Satanás faz a festa. Então, lembre-se mais uma vez que nós não podemos basear o nosso padrão, né, no que nós achamos que é certo, né? Nós precisamos basear as nossas escolhas, nós não podemos basear as nossas escolhas no que o pastor diz, ou no que eu estou dizendo para vocês. Não, vai para a Bíblia estudar, vai conferir se é verdade isso mesmo, vai ver se eu não estou usando a Bíblia para o meu próprio benefício. Não era assim que os bereanos faziam? Eles conferiam e verificavam todas as coisas. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho a verdade nas minhas mãos. E, obviamente, como um pregador honesto do Evangelho, eu faço o possível para entender exatamente o que ela quer me dizer. Nós precisamos individualmente estar convictos de que Deus se importa com as nossas escolhas e que Ele nos dá discernimento, essa sabedoria para aplicar os princípios que são claros nas Escrituras de santidade, de obediência e tantos outros. Então, não se aparte da palavra de Deus quando surgirem dúvidas e questionamentos. Volte para a Bíblia. Vai estudar, vai ler, vai entender. Obviamente que existem várias pessoas que estudam mais do que a gente e podem ser um recurso para nos ajudar também. Mas não vá pelo que o homem diz, pela influência que o homem tem, ou pelo número de seguidores que ele tem no Instagram ou no YouTube, porque hoje em dia isso é uma coisa muito forte, né? Se baseie nas Escrituras. Se fundamente na palavra de Deus, tá bom? A maneira como Cristo venceu as tentações no deserto foi através do quê? Do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Não foi debatendo com a serpente baseado no que achava ou não achava, que nem Eva fez. Eu brinco com os meus alunos, que eu dou aula de educação infantil, pensa eu dando aula para uma criança de 3 anos. É curioso mesmo. Dou aula até crianças de 12 anos. E eu falo, gente, se aparecesse uma cobra falando na minha frente, a primeira coisa que eu ia fazer é... Não dá conversa não, foge, sai daí, né? Então não fica brincando com o pecado, foge dele. Mas caso você seja tentado como Jesus foi, né?
Como é que ele respondeu? Está escrito. Está escrito. Está escrito. 3 vezes ele se defendeu usando a palavra de Deus. E se você continuar tendo dúvidas, se você tiver dúvida se é algo que você deve ou não fazer, eu comentei com os meninos ontem, né? Se tem dúvida, não faça. Ou no caso, como a gente estava na Bolívia, né? Se tem dúvida, não compre, né? Deixei lá uma arminha que eu queria comprar, ele disse, vão te parar no aeroporto. Tá. De fato, existe uma possibilidade. Então vamos deixar aí o brinquedinho para uma outra oportunidade. Não desafie os limites se de fato estamos fazendo o que é certo, né? Sabe, porque talvez na prática aquilo até seja certo, mas às vezes o pecado não está no nosso padrão, no nosso estilo de música, digamos assim, e sim na nossa atitude, né? Na nossa rebeldia, na nossa irreverência, no fato de nós escandalizarmos algumas pessoas, no fato de queremos ser a estrela do show. Não necessariamente o problema está na música. Normalmente o problema está no seu coração. E a gente precisa muito cuidado com isso. Sejamos sábios, nós temos ótimas ferramentas ao nosso favor, então vamos usá-las, né? Tem várias pessoas estudando isso, pessoas sérias estudando música, que tem vários livros publicados e coisas, né? Infelizmente a gente não tem muito material em português, né? A gente tem se esforçado para trazer conteúdos, mas são poucos, né? Mas se você tiver o conhecimento do inglês e quiser sugestões, eu tenho a maior alegria de compartilhar com vocês alguns dos que têm sido fontes do meu estudo pessoal, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para você também. Tá bom? Então, qual que é a primeira armadilha que a gente precisa desarmar? O orgulho. E a segunda? As meias-verdades. Ou, na verdade, mesmo a mentira do diabo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os questionamentos que ele nos faz. Terceira armadilha que eu quero desarmar com vocês hoje cedo, queridos, e que é extremamente eficaz. Isso aqui funciona. Isso aqui destrói a igreja. Isso aqui destrói ministro, destrói servo, destrói pastor. A terceira armadilha que eu quero desarmar com vocês é a mediocridade. A mediocridade. Deus não exige mais frutos do que o nosso pé pode oferecer. Ele não exige mais de você do que você pode entregar. Deus não exige perfeição, mas Ele exige o nosso melhor. Ele exige santidade. Salmo 33, 3 diz assim: entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Bom, a definição de arte é com excelência, com capricho. A Corrigida Fiel traduz como tocai bem e com júbilo. A NVI diz toquem com habilidade ao aclamá-lo. Ou seja, tocar com arte, tocar bem, tocar com habilidade, remete à excelência. E mais uma vez, queridos, Deus não exige perfeição de nós, mas Ele exige excelência. Obter excelência é um processo de busca constante, sempre procurando se aprimorar, sempre buscando estudar, sempre buscando praticar. Afinal de contas, Deus merece o nosso melhor. Não é assim tá bom. A gente junta ali na hora e vai dar tudo certo. Talvez dê tudo certo mesmo, mas você está sendo relaxado. Esse é um problema que eu lido com muita frequência. Por quê? São anos de estudo já. Afinal de contas, eu comecei quando eu era adolescente. Então a gente desenvolve uma bagagem, a gente desenvolve um nível técnico, a gente desenvolve um conhecimento. Aí chega a ponto assim, a gente consegue fazer bem as coisas, mesmo de última hora. A gente tem uma capacidade de improviso. Só que se você faz as coisas para Deus sempre improvisando,
sempre de última hora, sempre sem se preparar, você está sendo medíocre. Porque apesar de você ser bom, você não está fazendo o seu melhor. E Deus não aceita nada menos do que o seu melhor. Então cuidado com esse perigo, tá bom? Obter a excelência é um processo de busca constante. Então estude, se dedique, pratique. E Deus é tão bondoso e gracioso que Ele nos trata com equidade. Ele não nos trata com igualdade. Porque seria injusto, né? Não seria injusto Deus nos tratar com igualdade? Ele me deu os mesmos dons que Ele deu para o Anderson? Ele me deu os mesmos dons que Ele deu para o Assis? Ele me deu os mesmos dons que Ele deu para o Binelli? Não deu. Logo, se Ele exige de mim o que Ele exige do Binelli, isso seria injusto. Porque nós somos diferentes. Nós temos dons diferentes, talentos diferentes. Agora, Deus nos trata com equidade. Ele exige de nós a mesma coisa. O nosso máximo, o nosso melhor. Naquilo que está dentro das nossas condições. Peço que um de vocês abra para o Salmo 67, versículo 4, e outro abra para o Salmo 98, versículo 9. Quem que vai ler Salmo 67, levanta a mão. Bruno. Então, Anderson, você pode ler o 98, por gentileza? Outra pessoa para ler Jeremias, capítulo 48, levanta a mão. Adriana, isso? E outra pessoa para ler Eclesiastes 9, vi aqui na frente uma mãozinha levantada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Anaís, eu fiquei com medo de confundir você com a sua irmã. Desculpa. Desculpa. Anaís, então. Vamos lá. Salmo 67, leia por gentileza. Deus julga os povos com equidade. Salmo 98, 9. Então, assim, isso aí está dando suporte justamente para o argumento de que Deus não nos trata com igualdade. E que é o que o mundo aí fora fala demais, né? Não, tem que ter igualdade. O problema do Brasil é a desigualdade social. Desculpa, não é não. O problema do Brasil, primeiro, é a corrupção intrínseca do povo e da liderança. Segundo, se você quer falar de problema social, fala da pobreza, né? Uai, um cara que ganha 10 mil reais por mês é um cara pobre? Não é, né? Se o cara é pobre aqui com 10 mil reais, eu acho que vamos mudar para o Acre. Agora, em outro lugar, se o cara ganha 50 mil reais, ele... Beleza, né? Deus abençoe, né? De 10 para 50 é uma diferença grande, não é? 40 mil, né? Ok. Não é maior, de 10 para 50, não é maior do que o cara que ganha 800 reais porque ganha 10 mil? A desigualdade não é maior entre o que ganha 50 e o que ganha 10? Então o problema não é a desigualdade. O problema é aquele que não ganha nada, certo? Agora a gente volta aqui olhando para a justiça de Deus, Ele não nos trata com igualdade. Porque Ele sabe que uns Ele deu 10, outros Ele deu 30, outros vão fazer 100. E está tudo bem. Porque foi quem dividiu os dons e talentos fui eu, foi você? Foi a nossa mãe? Não foi, foi Deus. Logo, você que Ele deu capacidade para administrar um talento, administre um talento. Você que Deus deu 2 talentos, administre os 2. Você que ganhou 5, é responsável pelos 5. Porque Ele vai cobrar você pelo que Ele te deu. Ficou claro esse conceito? Então não fica se comparando com o irmãozinho que toca menos ou que toca mais. Se compara com o que Deus te deu, e aí você vai ver que você ainda não chegou lá. Deus não nos julga pela mesma régua, pois Ele conhece exatamente a nossa capacidade, e isso é uma bênção, gente. Porque se eu fosse comparado com os grandes servos do Senhor do passado e do presente, eu não teria a menor chance de agradar a Deus. Nossa, a gente lê os relatos missionários, a gente vê os heróis da fé, e eu olho para a minha vida e penso, nossa, eu sou nada, né? Eu sou desse tamanhinho. Então, a equidade de Deus é uma bênção.
Agora, o fato de Ele conhecer exatamente a nossa capacidade faz de nós responsáveis de sempre entregar o máximo que nós temos. Não adianta mentir para si mesmo, na sua mente, no seu coração, tentar se convencer para aliviar sua consciência de que você está fazendo o máximo, porque se você está sendo negligente, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. E o Senhor cobra. O Senhor julga. Quem está com Jeremias 48? Pode ler, por favor? Versículo 10, por gentileza. Tá. A parte da espada é bem contextual ali, né? Você não precisa sair dando espadada em ninguém. Mas lê a primeira parte de novo, com bastante ênfase no adjetivo. Esse negligente pode ser traduzido também como relaxadamente. Agora eu vou fazer uma pergunta sincera para você. Você já fez alguma coisa na igreja relaxadamente? Nossa, eu não tenho nem como contar o número de vezes que eu agi de forma relaxada na igreja. E quando você pensa a punição, a cobrança, a exigência, olha a palavra que ele está usando aqui, maldito. Deus me livre de ser maldito por ele, né? Então é muito sério o serviço na igreja. E eu vejo muitas pessoas e muitos líderes, o que é mais triste, agindo com relaxo, com negligência. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos levar a obra de Deus a sério. Quem está com Eclesiastes 9, leia o versículo 10, por favor. Anaís. Ah, tá, ela não tinha entendido a referência ainda, desculpa. Capítulo 9, versículo 10. Você copia esse versículo, imprime bem grande, cola na cabeceira da tua cama, cola no espelho do banheiro, coloca dentro do case do teu violino. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não exige mais do que você pode entregar, mas Ele exige absolutamente tudo que você tem para oferecer. Então, se dedique, tá? A nossa adoração não é aceita quando ela é medíocre. Talvez os olhos dos homens possa até ser uma execução aceitável, melhor do que a média, mas Deus sabe exatamente o que você tinha capacidade para entregar. Por outro lado, quando nós fazemos o melhor que nós podemos ao Senhor, por mais que seja limitada essa nossa oferta, Ele se agrada. E a ilustração perfeita para isso é aquele caso da oferta dos ricos e da viúva pobre, lá em Lucas 21. Enquanto alguns deram uma grande quantia de dinheiro, mas que era absolutamente irrisória perto do que eles possuíam, aquela viúva entregou absolutamente tudo que ela tinha em oferta ao Senhor. E lembra que a nossa adoração é uma oferta a Deus. Uma das maneiras de entregar essa oferta é através da música, o louvor. Outra é através do dinheiro que a gente deposita no gasofilácio, ou não sei, na cestinha, não sei como é que. Então lembre-se que não importa a quantidade relativa aos outros, mas exige o melhor que você tem para oferecer. Quando nós nos comprometemos com algum ministério ou serviço na igreja, nós precisamos ter esse princípio em mente. Nós não podemos dar espaço para as ideias do tipo, eu sou voluntário, então isso aqui que eu estou fazendo é suficiente, né? O pastor que recebe dinheiro aí da igreja para trabalhar, ele que tem que ser exemplar. Gente, isso é uma grande mentira. O fato é que não existe diferença entre fazer algo voluntariamente ou você receber pelo que você faz. Em ambas as circunstâncias, quem se ofereceu, quem se dispôs a fazer foi você. Ou alguém te obrigou a fazer parte do coral? Alguém te obrigou a tocar piano? Alguém te obrigou a vir aqui na frente e liderar o louvor? Uai, apagou minha coisa. Ninguém te obrigou. Não existe diferença se você recebe ou não para fazer isso. Você concordou com os termos
Você levantou sua mão. Então Deus não vê distinção. Ele continua desejando que você faça o melhor e faça o seu máximo. Colossenses 3:22 diz assim: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Mais uma vez, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis de quem? Do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Se você vai pensar em servir aquele irmãozinho que nem frequenta direito os cultos, se você pensar que você está servindo o pastor que nem dá a atenção que você acha que você deveria receber, se você... Não. Não estamos servindo a homens, estamos servindo o Cristo, aquele que morreu por você, pagou o preço na cruz para te dar a herança, que é um lar celestial, uma vida eterna com o Deus Criador. Nós não podemos nos acomodar. A gente precisa estar constantemente buscando o aprimoramento, buscando a excelência, buscando melhorar e crescer, tá bom? Então, além de tomar cuidado com o orgulho, que é essencial e destrói a nossa vida, nós precisamos cuidar com as mentiras que são colocadas na nossa mente. Mas, gente, não brinque com a mediocridade. Não brinque. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E o último exemplo que eu gostaria de apresentar aqui, o último conselho que eu gostaria de deixar com vocês aqui, antes da gente fazer uma pausa para tomar um suco e respirar, é que vocês precisam ser exemplo. Você precisa ser um exemplo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos as posições que os músicos tinham no templo. Os levitas eram responsáveis pela adoração coletiva do povo. Eles estavam sempre em posições de liderança, e essa liderança aparecia bastante ligado com a profecia, ou seja, a revelação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Naturalmente, quando nós estamos trabalhando com música na igreja, nós vamos ser vistos como liderança, já falei isso no começo, né? E o simples fato de você estar tocando um instrumento, acompanhando a congregação no canto, isso já te dá um destaque maior do que a maior parte do povo congregado. Por isso, é tão importante que a gente tem na nossa mente que nós precisamos ser um bom exemplo. E por isso nós não podemos ter incrédulos em posição de liderança, né? Isso é básico, é óbvio. Nós não devemos ser pessoas que não creem em Cristo tocando em nossos cultos, por mais talentosos que eles sejam. Eu conheço igrejas batistas que têm pessoas que tocam na orquestra durante os cultos porque elas são boas, não porque elas são crentes. Você acha de verdade que Deus vai aceitar isso? Não estou falando de um projeto comunitário que você tem uma orquestra para ensinar, para estudar. Não é isso. Eu estou falando do culto. Aquele momento de adoração a Deus, coletivamente, ordenado nas Escrituras. Não tem como você ter um incrédulo. Não tem como você ter alguém que não tem uma vida de verdade com Deus. Naturalmente, a gente vai influenciar as pessoas que estão nos observando. Outras mais, outras menos. E outra coisa, não ache que essa sua influência acaba quando o culto termina também, não. As pessoas olham para você o tempo todo. E um líder espiritual é sempre visado e observado pelos outros. Infelizmente, alguns músicos muitas vezes não se veem com essa responsabilidade e acabam causando escândalo pela falta de uma vida piedosa. Vocês precisam ter uma vida piedosa. Vocês precisam ser irrepreensíveis. Vocês precisam ser fiéis. Obviamente que nenhum crente tem autorização para pecar. Todos nós lutamos contra isso. Mas a questão é que as consequências do pecado de um membro da congregação são diferentes das consequências de um pecado de um líder.
Se um irmão, uma irmã aparece um domingo qualquer com uma roupa um pouco fora daquele padrão que a gente estabelece, crê ser bíblico, flertando com o perigo, as pessoas talvez comentem, dê aquela olhada estranha, assim, mas de modo geral, não tem uma resposta na mudança do seu próprio comportamento. Agora, experimenta ver o que acontece se um líder aparece com uma roupa ruim, uma roupa estranha. Na semana seguinte, nós vamos ter várias pessoas da congregação seguindo aquele exemplo, seguindo aquele padrão. Se ele que está nessa posição de destaque está fazendo assim, então, para mim, não tem problema nenhum, né? Daí, na outra semana, aparece uma roupa 2 vezes pior. E eu dei o exemplo da roupa aqui porque é uma coisa de visualizar fácil, né? Mas isso vale para tudo, para as nossas palavras, para as nossas ações, para os lugares que nós frequentamos, para as músicas que nós ouvimos. Né? No seu carro, quando você dá carona para alguém. Na sua casa, quando você recebe alguém. Né? A gente brinca lá no sul, que a gente costuma usar paletó, gravata e tudo na nossa igreja, né? E aqui também, né? Eu estava falando, vocês têm as regras do estatuto, mas não acho que a Bíblia ordena a gente usar paletó e gravata, não está escrito isso, mas ela exige que a gente tenha uma vestimenta decente e modesta, e eu acho que é um bom padrão. E a igreja, como consenso, decidiu que é assim, então é assim, né? Experimenta o pastor começando a parar de usar paletó no culto, os membros começam... Se bem que aqui no Acre vocês têm um calorzão, então de modo geral vocês não usam, né? Mas vou usar o meu exemplo, né, lá do sul. As pessoas costumam ir de paletó para a igreja. Então, o pastor vem de paletó, a congregação vem de camisa e gravata, né? O pastor começou a deixar o paletó em casa. A galera já deixa a gravata em casa. Aí o pastor tira a gravata. O irmão já começa a vir de camisa polo. Você está entendendo onde eu quero chegar? O povo sempre vem um pouquinho menos, assim, porque eles, naturalmente, eles seguem o líder, mas ao mesmo tempo eles não precisam ser tudo isso, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então as pessoas vão olhar para você, vão te olhar como uma referência, vão te olhar como um exemplo. E você vai ser um exemplo, quer você queira ou não. A pergunta que eu faço é: você vai ser um bom exemplo ou um exemplo ruim? Você vai causar uma boa influência ou vai causar uma influência ruim? Você influencia você de uma maneira ou de outra, quer você queira, quer não. E sabe, muitos gostam de aparecer, né? Muitos gostam de estar na frente. E tudo bem. Eu gosto. Eu tenho essa questão de liderança dentro de mim. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Mas vocês precisam se lembrar do que Tiago diz no capítulo 3, no versículo 1. Ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Olha o que ele está dizendo. Não vos torneis muitos de vós mestres. Não vos torneis muitos de vós líderes. Sabemos que havemos de receber maior juízo. Ou seja, você vai ser mais cobrado do que os outros. Está disposto? Você vai ser mais cobrado do que os outros. Porque você tem uma posição de destaque. Você tem uma posição de liderança. Você tem uma posição de influência. Nós seremos cobrados de maneira diferente, e a gente precisa ter consciência disso. Mas com essa responsabilidade vem um grande privilégio junto, porque é uma honra poder fazer isso. No Antigo Testamento, não importava o quão habilidoso você fosse. Você podia ser o Mozart da época, não importava o quão habilidoso você fosse. Se você não tivesse nascido na tribo de Levi, da linhagem específica dos músicos, você não podia fazer isso. Já parou para pensar? Só aqueles nascidos da linhagem específica, daquela família específica, podiam adorar a Deus no tabernáculo e no templo com a música. Nossa, Deus é injusto. Ué, por que ele é injusto? Ele faz as regras do jeito que ele quiser. Agora, olha para a nossa realidade e pensa no tamanho do privilégio que a gente tem.
Porque hoje na igreja nós temos liberdade. Nós só precisamos nos dispor, nos colocar à disposição a aprender e executar com excelência, com capricho, a tarefa que nos foi encarregada. E nós precisamos ter uma vida exemplar. Não é isso que 1 Timóteo 4,12 diz? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo tinha a minha idade aqui, uns 30, 31 anos. Né? Tirando o Binelli e o Assis, acho que todo mundo é mais novo que eu aqui, né? Ou tem alguém que está mais velho já? Mas os dois eles são jovens ainda, jovem demais, muito gás. Né? O que isso significa? Não despreze o que você tem dentro de você, o que Deus deu para você, o que Deus colocou aí. Pelo contrário, você não vai permitir que as pessoas te desprezem, apesar da sua pouca idade, se você for um padrão, um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, gente, para que as nossas ações reflitam Jesus Cristo, nós precisamos fugir do orgulho, a gente precisa estar firme e fundamentado na verdade, nós precisamos buscar sempre entregar o nosso melhor para o Senhor e nós devemos ser bons exemplos para aqueles que nos observam. Eu tenho certeza que se você se atentar a essas 4 armadilhas e tiver essas 4 práticas, Deus vai dar um ministério abençoado, frutífero para você. Deus vai abençoar o ministério da igreja de vocês. Deus já tem feito isso. Eu vejo, eu ouço, eu conheço várias realidades diferentes. E vocês têm um grupo aqui muito bom, que está no caminho certo. E se vocês continuarem com essa disposição, esse desejo, esse compromisso com a palavra, com a excelência e com o exemplo, vocês vão muito longe, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar juntos aqui. Eu agradeço pela vida de cada um dos músicos aqui da Igreja Batista Maranata. Agradeço pela liderança dessa igreja que tem se dedicado em ensinar, em crescer e prezar justamente por um louvor que é feito conforme a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor sensibilize os nossos corações, nos ajuda a olhar, a refletir, a limpar aquilo que precisa ser limpo, a mudar aquilo que precisa ser mudado e a continuar melhorando aquilo que estamos fazendo de certo. Ajuda esses queridos a não caírem na armadilha de Satanás de acharem que são mais do que eles são. Nós somos apenas instrumentos na Tua mão. Nós precisamos, Senhor, como instrumentos, sermos excelentes, sermos bem afiados para que cumpramos nosso propósito. Precisamos estar sempre nos esforçando para melhorar o nosso nível de entrega para o Senhor. Ajuda esses queridos a estarem firmados nas Escrituras e serem exemplos para os outros fiéis dessa igreja. Mais uma vez, obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo privilégio que nós temos de te servir. Em nome de Jesus. Amém.